Meu nome é Bernardino, eu sou professor no Departamento de Medicina da UFSCar e eu queria aqui apresentar aqui uma preocupação porque o coronavírus já matou cerca de 200 mil pessoas no mundo, 3.700 delas no Brasil. A doença pelo novo coronavírus ela é transmitida de uma pessoa para outra com muita facilidade, com muita intensidade, com muita rapidez, inclusive. E, além disso, ela pode ser transmitida até por pessoas que não estão com sintomas nenhum. Às vezes a pessoa aparentemente está sadia, não tem nada, mas pode ser que ela esteja transmitindo o coronavírus. E é uma doença assim, ela começa aos poucos, né? Vem um caso ou outro, parece até que a doença não está aumentando. Num determinado momento, começa a aparecer um monte de doentes de uma vez só, um grande número de mortes, inclusive no espaço de tempo muito curto. Então isso é uma coisa que preocupa a gente. A medida mais eficaz para evitar essa situação é o isolamento social, não tem outra maneira, né? É necessário que todo mundo fique em casa e só saia de casa em caso de extrema necessidade. Mas mesmo assim, se for precisar sair, sai com máscara, não sai sem ela, né? Não se aproxime de ninguém a uma distância menor que 2 metros. Leva um frasco de álcool gel para você passar em tudo enquanto é superfície que for colocar a mão. Vai colocar a mão em alguma coisa, passa álcool gel nessa coisa, passa o álcool gel na mão antes e depois que tocar nessas coisas. E tudo isso é importante. Antes de tocar no rosto, por exemplo, ou na máscara, e depois também que fizer isso, passar álcool gel na mão de novo. Quer dizer, ficar fora de casa o menor tempo possível. Volta para casa o mais rápido que se puder e, ao chegar, tem que tirar a roupa e a máscara e colocar para lavar imediatamente. E também tem que lavar bem as mãos e as coisas que trouxer da rua nessa hora, né? Hoje, por exemplo, é 25 de abril e a epidemia no nosso país ainda está crescendo, ela está em ascendência. Então, qualquer tentativa de afrouxamento do isolamento social neste momento pode ser muito perigoso. Então, todos os países do mundo, por exemplo, que afrouxaram o isolamento social em um momento em que a epidemia ainda estava em evolução, tiveram muitos problemas, eles tiveram muitas mortes, o prejuízo econômico, inclusive, foi maior ainda do que se eles tivessem mantido o isolamento social. E eles acabaram perdendo o controle da situação, né? Então, preocupa muito o fato de que no Brasil, por exemplo, esse isolamento não está acontecendo da maneira ideal. Além disso, já tem alguns prefeitos e governadores aí falando em afrouxamento do isolamento por meio de liberação do comércio, por meio de liberação da circulação de pessoas, mas olha, isso pode ser muito perigoso nesse momento agora. Ninguém quer estar internado em um hospital daqui a 1 ou 2 meses, entre a vida e a morte aí, porque deixou de fazer o isolamento social. Ninguém quer passar o Natal com alguém da família faltando, porque morreu devido ao coronavírus, porque nós deixamos de fazer o isolamento social. Então, mesmo que os prefeitos e governadores decidam pelo afrouxamento do isolamento social, pela liberação do comércio e da circulação de pessoas nesse momento, a minha sugestão é que todos continuem sem sair de casa até que o perigo do coronavírus desapareça. O problema é que muita gente não está fazendo como deveria o isolamento social. Algumas pessoas não compreenderam o risco que estão correndo, a gravidade da situação e a necessidade de isolamento. Então elas não estão fazendo, elas estão negligenciando porque não entenderam o tamanho do problema. Para outras pessoas não é fácil ficar em casa sem sair por vários motivos. Por exemplo, alguns trabalham em serviços essenciais, aí então eles têm que sair para prestar o serviço, né? Outras pessoas, porque a condição de vida em casa e a condição de moradia é muito difícil. E aí, às vezes, ficar em casa vira um problema para aquela pessoa. Algumas pessoas já até moram na rua. Agora, tem outros, gente, que não pode ficar em casa por necessidade de sobrevivência. Tem gente que, se não sair de casa agora para poder conseguir um dinheiro para comprar uma comida, vai ficar em casa fazendo isolamento, passando fome. Isso também não pode acontecer. Mas nós não temos outra saída no seu isolamento social. Ou a gente faz isolamento social, ou nós vamos ter muito problema de mortalidade com o coronavírus no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos organizar enquanto sociedade numa grande corrente de solidariedade para que todos possam fazer o isolamento social sem ter que passar fome ou outra dificuldade qualquer. Então, nós precisamos nos unir e ajudar uns aos outros, porque salvando só a minha pele, ou seja, salvando só a própria pele, ninguém vai estar protegido do coronavírus. Então, minha sugestão é essa, que nós nos organizemos, que nós nos ajudemos uns aos outros e que consigamos fazer essa quarentena para não ter que morrer de coronavírus.